Amém, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, estudando a palavra de Deus. E pedimos que a luz do Espírito Santo venha iluminar nossa mente para poder compreender aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. O estudo de hoje está subordinado ao seguinte tema: filhos da luz e os filhos das trevas. Uma análise hermenêutica da primeira carta de João. 1 João, capítulo 1, verso 5. 1 João, capítulo 1, verso 5. Filhos da luz e os filhos das trevas. Uma análise hermenêutica da primeira carta de João. Diz assim a palavra de Deus, em 1 João 1, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João está falando, esta é a mensagem que nós ouvimos de Jesus e estamos transmitindo a vocês. Ou seja, o que estamos falando, estamos reproduzindo a fala de Jesus. Não estamos falando o que a gente acha, o que a gente pensa, mas o que Jesus nos ensinou. Amém? E o que Jesus ensinou a João e ele está transmitindo para as comunidades da sua época e transmitindo para nós hoje? Bem, diz assim: Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, com esse Deus que é luz, mas andamos nas trevas, mentimos, diz João, e não praticamos a verdade. Como pode a gente dizer que serve a Deus, que é luz, e caminha nas trevas? Estamos mentindo, principalmente para nós mesmos. Diz o verso 7 assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, temos comunhão uns com os outros. Então a gente já vê que a condição de possibilidade para comunhão saudável, plena entre os irmãos, está condicionada ao fato de nós andarmos na luz. Seguindo os exemplos de Jesus, retomando, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E se temos comunhão uns com os outros, diz o João, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, diz João. Contudo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluias. Como a gente deve tratar o pecado? Confessando, não escondendo. Se a gente esconde, diz que não tem, a gente mente. Se mente, está na treva, não está na luz. Mas se a gente reconhece nossas falhas, se a gente reconhece nossas debilidades, se a gente reconhece nossas fraquezas, nossos erros, e confessa, aí somos curados. Amém? Aleluia. Verso 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Isso é muito sério. E a sua palavra não está em nós. Bem, pessoal, o discurso de hoje pode parecer um pouco ácido, crítico, mas na verdade é um discurso de amor. É um discurso, é um sermão, é um estudo de despertamento para nós. Amém? É um abrir de olhos para que a gente não fique enganado, que a gente não seja enganado. Mas por quê? Porque nós vivemos um tempo em que a imagem de Deus foi suavizada pela modernidade. Suavizada. Reduzida muitas vezes a um retrato sentimental, onde se fala apenas de bênçãos, se fala de amor, se fala de tolerância com pecado.
Deixa como está. Deus entende. Os púlpitos hoje se tornaram consultórios terapêuticos, motivacionais, centrados no ego, nas demandas do indivíduo. Os sermões estão sendo construídos e adaptados para corresponder à tua expectativa, à tua necessidade humana, terrena. Contudo, a Escritura nos lembra que o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, é amor. Sim, é amor, mas também é justiça. E a gente não fala sobre isso. E o que é a justiça? É atribuir a uma pessoa aquilo que lhe é devido, seja para o bem, seja para o mal, seja para a absolvição, seja para a condenação. Depende de Deus? Não, depende da pessoa. O que ele planta, ele colhe. O que ele lança na terra, ele semeia. Amém? Diz assim a palavra de Deus no Salmo 7. Nós vamos compartilhar com vocês. Salmo 7, verso 11. Presta atenção como esse estudo está caminhando. Eu li uma introdução, fiz uma introdução em 1 João 5, para trazer essa dicotomia, essa separação de luz e treva entre pecado e confissão de pecado. Em seguida nós entramos com uma fala meio crítica, claro, a respeito do que tem sido as mensagens hoje, os púlpitos hoje, que os púlpitos hoje têm proclamado. Salmo 7,11 diz assim: Deus é um juiz, o que, gente? Justo. Justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Furor, ira. Sério? Onde está aquele Deus amorzinho? Que tolera tudo, que passa a mão na cabeça do pecador e vai empurrando com a barriga, que não repreende nem disciplina os filhos. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia. Olha o que está falando a palavra de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo isso. Só que é um texto que é ocultado, porque não dá audiência, gente. Ninguém quer ouvir. Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Quando o apóstolo João fala dessa verdade, nos conduzindo a essa realidade, ele fala de um Deus que revela que Cristo é luz, e sua luz não tolera trevas. Reconhecer isso, que Deus é luz, e que, como luz, ele não tolera trevas, escuridão, pecado, exige de nós humildade. Pois a modernidade nos ensinou a imaginar o homem como autônomo, livre, autossuficiente, independente de qualquer um. Mas João nos lembra que somos finitos, somos frágeis, somos dependentes e necessitados da graça de Deus. Por que o homem cria religiões? Por que o homem está sempre buscando entender a vida após a morte, entender o sentido para a sua própria existência, o propósito da sua própria existência, e busca vários caminhos, e nenhum caminho satisfaz. Porque o espaço que há nele, só Deus pode preencher. Charles Heer, teólogo, recorda que a verdadeira fé nunca se apoia em sentimentos passageiros, mas na revelação clara de Deus. E o que é a revelação clara de Deus? A palavra de Deus. O amor divino, diz ele, não é permissivo, nem relativo, mas redentor. Ele não ignora o pecado, mas o confronta para que sejamos, por meio da verdade da palavra de Deus, redimidos e restaurados. Você não vai ser redimido e restaurado se o pecado não for confrontado. Se a luz não denunciar as trevas. Amém?
falando um pouco sobre essa carta de 1 João, João não fala como um teórico distante, mas como testemunha ocular, como alguém que andou com Cristo, que ouviu dos seus próprios lábios essas palavras. Ele viu, ouviu e tocou a vida encarnada em Jesus Cristo. Sua carta, escrita por volta de 85, 95 depois de Cristo, busca fortalecer as comunidades cristãs da época, ameaçadas por falsos ensinos. Por isso, suas palavras ecoam como luz em meio às sombras da ignorância humana. Onde o amor, a verdade, a comunhão e a obediência se revelam elementos fundamentais que compõem o conceito de vida cristã. Uma vida cristã, verdadeiramente cristã, é pautada na verdade, na obediência a Deus, na comunhão com os irmãos, onde o amor abunda, a graça, a misericórdia e o perdão estão sempre disponíveis, como uma mesa posta para um grande banquete. Amém? O coração de sua epístola, de sua carta, pulsa nesse contraste, luz e trevas. Essa dicotomia, essa separação entre luz e trevas, permeia toda a escrita de João, servindo como uma metáfora poderosa para descrever para nós a distinção essencial entre o bem e o mal, entre a verdade e a falsidade, entre o divino e o mundano, entre o pecado e a santidade. Gente, não tem como servir a Deus de qualquer maneira. Não tem. A palavra é bem clara. Se há trevas em você, não há luz. Se há luz em você, não pode haver trevas. Amém? Em sua primeira epístola, essa oposição não é apenas um conceito abstrato, mas um imperativo prático que define como os crentes devem viver e se relacionar com Deus e uns com os outros. As cartas de João nos ensinam como é a vida cristã. O que é um comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Daquele que se declara estar na luz. Aquele que afirma conhecer a Deus, mas vive nas trevas é um mentiroso. E a verdade não está nele. 1 João 1,6. Essa declaração, ela é drástica, ela é dramática, ela é forte, mas é crucial, fundamental, para entendermos a seriedade do nosso comprometimento com a fé. Não dá para servir a dois senhores, gente. A gente precisa ter uma vida reta diante de Deus. A gente precisa se afastar do pecado. A gente precisa se abster das trevas. Amém? E a única maneira da gente conseguir isso é permanecendo na luz. A palavra de Deus é essa luz. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, a cada culto que você aprende na quinta-feira, a cada culto que você frequenta no domingo, você aprende mais, você descobre mais coisas, você discerne melhor, você amplia a tua visão e consegue discernir entre o bem e o mal, entre luz e trevas, onde você deve ou não ficar. Com quem você deve ou não se relacionar? Quem deve estar no teu grupo de amigos? Quem deve frequentar a tua casa, a tua vida? Com quem você pode ou não compartilhar seus sonhos, seus projetos, seus segredos? Amém? A luz em 1 João representa a própria natureza de Deus. Ele é luz e nele não há treva alguma. 1 João 5. Caminhar na luz, portanto, amados, significa viver em comunhão com Ele, com Deus, praticando a justiça e o amor fraternal. Se a gente diz amar a Deus e não ama o nosso próximo, o nosso amor é fingido, é falso, não é verdadeiro. Porque o verdadeiro amor, de Deus, quando está em nós, nos ensina a perdoar, nos ensina a julgar menos, a condenar menos, a apontar o dedo menos, a sentenciar, condenar menos. E nos ensina mais a perdoar,
a reconsiderar, a suportar. Suportar no sentido de dar suporte para a pessoa, ajudá-los a se levantar, a restaurar, a redimir, a reconciliar. Somos boca de Deus, gente. E muitos que se dizem cristãos, por não terem ensinamento, por não terem palavra, por estarem sempre sendo confortados em sua condição de pecado, emprestam a boca para o diabo, condenando, maldizendo, desejando a derrota, o fracasso, a miséria do outro, vibrando quando alguém cai, quando alguém se fere, quando alguém erra, quando alguém se machuca, tendo prazer em disseminar essas coisas. Ei, se é bênção, fala, conta, divulga, anuncia, testemunha. Mas se é tristeza, se é o fracasso de alguém, não seja você mais um nessa linha de comunicação do inferno. Não seja você mais um repórter do mal. Mas se essa notícia chegou até você, Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Ajuda ela a se levantar, abre os olhos dela. Ei, o que aconteceu com aquela pessoa? Fernando, meu irmão, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para dar força para ela se levantar. Gente, Deus é luz. E onde há luz, a treva não tem voz. Amém? Amém? Caminhar na luz, portanto, significa viver em comunhão com Deus, praticando a justiça e o amor fraternal. Isso se traduz em ações concretas, como amar os irmãos, confessar os pecados, obedecer os mandamentos de Deus. É uma vida de transparência, é uma vida de honestidade, de integridade. Ainda que a tua honestidade, a tua integridade pareça para você que você está perdendo para o mundo. Tem alguém se dando bem porque está sendo desonesto. Tem alguém prosperando porque está sendo desonesto. Tem alguém sendo promovido porque está sendo desonesto. Deixa, a justiça cairá sobre ele. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ainda que pareça perda, no final vai ser o maior ganho da tua vida. Ser íntegro, ser honesto, ser luz. Amém? Em Cristo não há espaço para hipocrisia, engano ou superficialidade. Mesmo porque não há como se esconder diante da luz que tudo revela. Amém? Porque aquilo que está oculto, uma hora ou outra vai ser revelado. Gálatas 6:7 diz assim. Queria compartilhar esse texto com vocês. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, não. De Deus não se zomba, diz Paulo aos cristãos da Galácia. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E ele expande no verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Entenda, semear para a carne é semear nas trevas, semear no engano, semear no erro, semear na mentira, semear no pecado, nos frutos da carne, que Gálatas põe claramente diante de nós. E aqueles que semeiam para o Espírito, semeia bondade, semeia benignidade, semeia mansidão, semeia domínio próprio, semeia amor. É o que ele vai colher. As trevas, por outro lado, aqueles que caminham nas trevas, puxa, pobres, cegos, miseráveis e nus, não sabem que caminham por um abismo, por um precipício, para a perdição eterna, e ainda assim caminham felizes, desfrutando de um prazer que é efêmero, passageiro e temporal. Às vezes, não dura um dia. Ele se enche de prazer numa madrugada festiva e já amanhece com dor de cabeça, com mal-estar, com briga em casa. Não consegue nem perdurar pelo outro dia. As trevas, por outro lado, elas simbolizam, gente, a ausência de Deus e a influência do maligno que nos induz ao pecado.
Quem está em trevas, quem não está na luz, cede facilmente ao pecado. Não tem forças para resistir às tentações. Amém? Não tem forças para resistir ao erro. Estar nas trevas implica viver em desobediência aos mandamentos de Deus. Estar nas trevas implica dizer estar em rebeldia com Deus. Sabe aqueles filhos rebeldes? Que não aceitam o conselho do pai? Que não quer dar ouvidos ao conselho da mãe? É assim aquele que vive nas trevas. João deixa claro: quem vive nas trevas vive motivado pelo ódio. Quem vive na luz vive impulsionado pelo amor. Claro que ódio e amor são mutuamente exclusivos e excludentes. Exclusivos de cada dimensão, luz e trevas, e excludentes porque não combinam. Não se pode amar a Deus e odiar, por exemplo, o teu próximo simultaneamente. Amém? Se o que te move é amor, você não pode ter ódio. Eu odeio. Não, ainda que venha, ainda que a pessoa tenha feito mal a você, ainda que a pessoa tenha te prejudicado, ainda que a pessoa tenha causado um dano terrível a você, não deixa esse sentimento tomar conta de você, conduzir teus pensamentos, inundar a tua alma, intoxicar o teu sentimento. Não! Nós somos movidos pelo amor, não pelo ódio. Amém? Porque quem te fez mal não vai estar nem aí pro teu ódio, pro teu rancor. É você que vai adoecer com ódio e com rancor. Vai desenvolver uma gastrite física e emocional. Que não seja esse sentimento a habitar nos nossos corações. Essa escolha entre luz e trevas que João coloca diante de nós exige de nós uma autoavaliação constante para garantir que os nossos corações estejam alinhados à luz de Cristo e não contaminados com mágoas, ressentimentos, invejas, culpas, sentimentos de vingança que compõem o mundo das trevas. Toda hora a gente tem que fazer aquela oração do salmista. Olha, Deus, para dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por um caminho de vida, de luz, de paz, pelo caminho de Jesus. Esse autoexame, ele é quase que necessariamente diário para cada um de nós. Termina o dia, Deus, como foi meu dia? Eu vou dormir com o quê? No meu estômago espiritual. Tem coisa que você vai levar à noite para o sono que não vai deixar você dormir. Sim ou não? Tem pensamentos que tiram o teu sono, tem pensamentos que tiram a tua paz, que causa uma intoxicação, um mal-estar alimentar. Antes de deitar, faça isso, peça a Deus, Deus, limpa meu coração, limpa minha mente, eu quero dormir em paz. Se eu aborrecer alguém, Deus me perdoe. Se alguém me aborreceu, Deus perdoa ele. A nossa boca é para salvação, não para perdição. Às vezes marido amaldiçoa a esposa, às vezes esposa amaldiçoa o marido, mal sabendo eles que estão se amaldiçoando, porque quando se uniram em casamento, se tornaram uma só carne. Quando você xinga o marido de miserável, você está se tornando miserável. Quando você xinga a tua esposa de desgraçada, você é um desgraçado. Está se desgraçando. Amém? Às vezes amaldiçoa um filho. Herança presente de Deus. É malcriadinha, é levadinha, é criança. Tu não foi criança não, é? Abençoa teu filho o tempo inteiro. Está com ele no colo, bota a mão, Deus, abençoa ele. Abençoa ele em nome de Jesus. Às vezes vão falar do teu filho. Às vezes nos lugares onde ele fica, tem pessoas que não vão saber lidar porque não tem o amor que você tem por ele. E aí vão amaldiçoar. Que criancinha encapetada, que criancinha danada. Danada é condenado ao inferno, significa isso.
E às vezes você vai ter que pegar teu filho numa creche, num lugar qualquer, que alguém que ficou, numa cuidadora, sei lá, quem seja quem for. Você vai ter que pegar teu filho em casa e pegar ele e abraçar. Eu te abençoo, meu filho. E quebro sobre a tua vida toda e qualquer maldição que tenha sido declarada sobre ela. Amém? Você não sabe. Você não sabe. Luz significa viver em comunhão com Deus, transbordando em amor fraterno, justiça, confessando pecados e vivendo em obediência. O problema não é pecar. O problema é não confessar o pecado, é não se apartar dele, é não lutar contra ele. E esse é o problema. Trevas representam o engano, o ódio, a rebeldia, a ausência de Deus em nossas vidas. Esse filósofo cristão chamado Kierkegaard diria que a fé não é um conceito abstrato, mas um salto subjetivo, uma decisão pessoal diante do Deus vivo. Eu decido servir a Deus. Eu decido ser de Deus. Quando tu faz isso? Quando tu aceita Jesus e confirma isso se batizando. Eu decidi pela luz. Eu não quero treva na minha vida, nem na vida da minha família. Amém? É uma decisão pessoal. E é uma decisão pessoal e radical. Eu não posso decidir pela Sueli não pode decidir por mim. Muitos casais vivem essa diferença de percepção e de experiência de vida. Um se converte, aceita Jesus e o outro resiste, não quer. E aí, o que eu vou fazer se meu marido não quer a igreja? O que eu vou fazer se a minha mulher não quer Jesus, não quer a igreja? Bem, a palavra de Deus diz, se você ama mais a tua mulher, tua mãe, teu pai, teus filhos do que a mim, você não é digno de mim. E aí você perde a salvação por causa do marido, por causa da esposa. E a única possibilidade do teu marido que não quer Jesus, da tua esposa que não quer Jesus, do teu filho que não quer Jesus, conhecer a luz, seria através de você. E você abriu mão disso. De ser uma porta de entrada para a luz chegar na tua vida, na vida da tua casa, na vida da tua família. Amém? É conflito? Não. É acordo. Amém? É acordo. Amor, você não quer, mas eu preciso de Jesus. Amém? Tem comida, tá tudo certinho aí. Tá tudo direitinho, cara. O que tu precisar tá aí, já adiantei tudo, agora eu vou buscar meu Jesus. E quando você chega aqui, você ora não só por você, mas também por ele que ficou em casa. Você ora não só por você, mas por ela que ficou em casa. Você ora não só por você, mas ora pelo filho que ficou em casa. Amém? Porque no dia certo, no tempo certo, aquele coraçãozinho vai se abrir para Deus. Você só não pode desistir. Você não pode desistir de igreja. Você não pode desistir de Jesus. Você não pode desistir de caminhar a fé, de caminhar na luz, porque o outro não quer. É uma decisão pessoal, diz Kierkegaard. É cada um decidindo por sua vida. Amém? Estar na luz, portanto, não é apenas aderir doutrinas. Estar na luz, portanto, não é apenas frequentar uma igreja. Quantos frequentam e transmite treva, abre a boca parece uma sepultura, só sai morte, só sai reclamação, só sai murmuração, só sai coisa ruim. Tu chega perto, teu dia escurece. Nossa, pessoa carregada. Ué, mas não é da luz? Que luz? Não pagou RGE, está queimada a energia. Deus o livre. Então não se trata de apenas frequentar uma igreja, mas sobretudo lançar-se existencialmente no encontro com Cristo. E a partir desse encontro ser redimido, ser restaurado, ser transformado, ser curado, nascer de novo. Aleluia. Existia um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche. Ao contrário, ele sonhou sobre a ideia de um super-homem.
Um indivíduo que não depende de nada nem de ninguém. Nem depende da religião, nem depende da ciência. Depende de si mesmo, de seus próprios meios, de seus próprios recursos, e assim ele cria seu bem e mal, sua própria cosmovisão, seus próprios valores. Infelizmente, esse é o modelo admitido por muitos cristãos hoje. Pessoas independentes. Independentes de igreja, independentes de pastor. Está sempre dizendo para a mulher: eu não dependo de você para nada. A mulher está sempre dizendo para o marido: eu não dependo de você para nada. Só que o segredo da vida é a dependência. Começando pela dependência de Deus. Os sermões de hoje estão produzindo crentes que tratam a fé como um banquete de escolhas. Seleciona o que lhe agrada, rejeita o que lhe fere. O sermão hoje foi bom, legal. Saí levinho, caramba, coisa boa, né? O Deus que proveu, o Deus que celeira, o Deus que a prospera, o Deus que faz nascer água, jorrar água em terra seca, que transforma deserto em manancial. Que aleluia! Que fortalece joelhos cansados, que faz a gente voar como águia. Que culto maravilhoso! Aí vem no outro culto: o salário do pecado é a morte. Se você está em pecado, você tem a morte sobre a tua vida. Então se arrependa. Quando a gente fala de cruz, quando a gente fala de sacrifício pessoal, nossa, está carregado, pastor, ele está com um problema em casa. O que a irmã Sueli fez com ele? Não é, gente. A palavra fala dos dois conteúdos. Amém? E os dois conteúdos devem ser pregados. Eu não posso iludir você com uma meia verdade. Amém? O cristão de nossos dias, muitas vezes, veste a fé como quem escolhe uma roupa no armário. Decide o que usar e o que deixar de lado. O que combina melhor com suas preferências ou não. Assim vive um evangelho relativo, fragmentado, absorvendo do sermão apenas o que acaricia os seus ouvidos e rejeitando com dureza e crítica aquilo que lhe confronta a alma, ainda que seja para o conduzi-lo para a luz e libertá-lo das trevas. E assim esse cristão de hoje percorre igrejas como quem percorre corredores de um supermercado, sempre em busca de uma fé que se ajuste ao seu humor, que se dobre às suas vontades, que corresponda às suas expectativas imediatas, terrenas e temporais. Caminhando de rebanho em rebanho, como um peregrino sem raízes, o cristão de hoje não está em busca da verdade que salva, mas de uma experiência que mexa com o seu emocional, que faça ele se sentir bem. E assim, sob influência da relatividade desse mundo, criou-se o cristianismo do self-service, da bricolagem religiosa, onde cada um monta o seu próprio prato de crenças, temperado ao gosto da modernidade. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, sem lágrimas de arrependimento. Infelizmente, esse é o evangelho que a gente tem visto hoje. Esse cristianismo é um cristianismo leve, domesticado, que abraça o consolo, mas teme o confronto, que aceita a promessa, aleluia, está sobre a tua vida, mas foge da cruz. Na hora de você largar o pecado, na hora de você ter uma vida reta, reconhecer, se arrepender e abandonar. Um cristianismo de conveniência, onde o Cristo é adaptado à vida, e não a vida transformada por Cristo. Cada um tem o seu Jesus. Cada um cria a sua própria ideia e imagem de Deus. A W. Tozer, um teólogo famoso, já advertia a gente que o cristianismo de nosso tempo é fraco porque é moldado pelo homem, não pelo Espírito Santo. Aceitamos um Cristo que se adapta ao mundo e não o Cristo que exige transformação do mundo. Sua voz
ainda ecoa como trombeta em nossos dias. Não podemos, gente, reduzir o Deus vivo a um produto de conveniência espiritual, pois o Cristo que nos chama exige também de nós entrega, renúncia, conversão e nova vida. É um duplo movimento: abandonar o mundo e admitir uma nova vida em Cristo. Não tem como viver uma nova vida em Cristo se você ainda tem relação com as trevas, relação com o mundo. Amém? Vocês estão entendendo isso? E assim eu caminho para minhas considerações finais. O pastorado de hoje se vê diante desse desafio. Falar a um povo que prefere escolher migalhas, receber migalhas, partes da verdade, ao invés de se alimentar do pão da vida, ainda que ele me desconforte, ainda que ele me confronte. Mas a palavra permanece inalterada. Ela não negocia com o pecado, não se ajusta aos seus contornos, nem às tendências da moda. O chamado de Cristo continua o mesmo. Diz assim Mateus 16, 24. E esse chamado é para mim e para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O chamado de Cristo continua o mesmo. Não mudou. Não mudou. Diz assim Mateus 16, 24. Se alguém, complete para mim, se alguém quiser vir após mim, negue, tome sua cruz e siga-me. Siga-me. Negar a si mesmo. É deixar de ser quem eu sou? É deixar de ser Hélio? É deixar de ser filho do seu Hélio e da dona Nemilda? É deixar de abandonar meu passado? Não! É negar o pecado. É negar o que minha carne deseja desse mundo. Em termos de trevas. É isso que eu devo negar. E abraçar a luz. É isso. Por que é cruz? Porque é renúncia. Cruz significa renúncia. Quem renuncia os prazeres desse mundo, carrega a sua cruz, caminhando no caminho de Jesus, no caminho da luz, tem como recompensa a vida eterna, por ele prometida. Amém? Ouvirá do Santo dos Santos: vindes, benditos de meu Pai, vindes. Em contrapartida, aquele que não quer cruz, aquele que só quer receber de Deus, aquele que transforma Jesus em mordomo, chega no restaurante, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, e ainda reclama do prato, ainda reclama da bênção. Esses, infelizmente, ouvirão: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque Deus é justiça. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Uma hora ou outra, ele vai colher. Esse não é um convite fácil de aceitar. Quer me seguir, tome a sua cruz. Mas é o único convite que nos conduz à vida. É o chamado que despedaça ídolos do nosso coração, que rasga máscaras, que cura feridas e restaura a nossa comunhão. Kierkegaard nos lembra: este chamado não é teórico nem coletivo, mas pessoal. Cada um precisa decidir por si mesmo, diante do Deus que é luz, se continuará nas sombras ou se dará o salto de fé em direção a Jesus. É nesse convite que repousa a esperança. Mesmo no tempo de fé fragmentada, o Cristo da cruz continua sendo o mesmo, oferecendo-lhes não uma fé de conveniência, mas uma vida abundante, cheia de verdade, graça e poder, onde ser cristão não é ser um super-homem que se basta a si mesmo e não dependa de ninguém, mas ser um filho da luz, que reconhece suas fragilidades e sua dependência de Deus, que aceita seguir o seu caminho, ainda que carregando a sua cruz. E eu termino com João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Essa é a promessa. Para quem nega a si mesmo, carrega a cruz. Essa promessa é para aqueles que rejeitam a treva e abraçam a luz.
que vive uma vida de sinceridade diante de Deus, que empresta sua boca para o Espírito, não para o diabo, que fala de amor, não de ódio, que fala de perdão, não de condenação, que fala de bênção, não de maldição. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, esses que os receberam é que aceitaram esse convite de Mateus. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Talvez você escute esse discurso aí fora. Todo mundo é filho de Deus. Deus é pai. Não. Deus é pai daquele que decidiu por Deus, que decidiu por luz e não por trevas. Porque como disse e defende João, onde há luz, a treva não tem espaço e não tem voz. Amém? Então que haja luz no coração de vocês, como filhos e filhas de Deus. E havendo luz, que haja prosperidade na tua vida, paz no teu lar, convergência, comunhão e amor no teu casamento, respeito dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.